Boa noite, amigos e amigas e todos que nos acompanham semanalmente. Desejamos muita paz a todos. O nosso prazer de mais uma vez poder estar aqui, ainda que de modo virtual, para trazer mais um tema importante para a nossa reflexão. E esperamos que possa servir para todos nós que estamos inseridos nesse planeta chamado Terra, que passa por transformações e, em consequência, nos exigindo também de nós a nossa transformação moral. Mas antes vamos fazer a nossa prece. Querido e amigo Jesus, queremos humildemente e ajoelhados em espírito, pedir a vós, Mestre, a sua proteção, que o amor que tem por nós possa nos envolver em vibrações de paz, de luz. Permita que os bons espíritos nos assistam nesse instante e nos inspirem para que possamos transmitir da melhor forma possível a mensagem desta noite. Nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel, recebida por Chico Xavier, que fala sobre a paciência. Na atualidade do mundo, não será demasiado rogar sempre mais paciência a quantos nos possam ouvir, em louvor da paz de que necessitamos para a execução das tarefas a que fomos chamados. São tantas as inquietações que hoje assoberbam as criaturas encarnadas, que toda pessoa humana com suficiente responsabilidade de viver está na condição de motorista correto e seguro, que se vê quando em ação impelido a pensar em si e pelos outros que lhe cruzem o caminho, de modo a se prevenir contra acidentes. Por isso mesmo, no trânsito das atitudes e das palavras, ouve com mais paciência quaisquer alegações que te sejam endereçadas para que explosões de azedume não apareçam. Ninguém pode calcular toda a extensão dos prejuízos de uma bomba detonada. Em vista disso, quanto mais longo o estopim da tolerância, mais probabilidades de se evitar o desastre. Se o companheiro ou a companheira, compromissados na formação do lar, se desentendem, que a vítima cultive mais paciência, permanecendo no lugar de trabalho que a vida lhe confiou, frustrando naquele que agride a queda em débitos mais amplos. Se teus filhos te deixam embair por ideias negativas, conserva mais paciência diante deles, a fim de que não se desvinculem violentamente do amor, caminhando talvez sem defesa ao encontro de tragédias passionais evitáveis. Se teus familiares não te compreendem, sustenta mais paciência para com eles, a fim de que a desarmonia doméstica não se cristalize, criando sofrimentos inúteis dentro de casa. Se os amigos escolhem estradas diferentes das tuas, conquanto observes os perigos a que se expõem, aceita-os com mais paciência, de maneira que possas auxiliá-los na travessia das provas que serão impelidos a facear. Em qualquer situação difícil, aparentemente insolúvel, usa mais paciência, porque a paciência é a construção da alma sobre os alicerces da fé em Deus, e aplicando mais paciência onde estiveres, em quaisquer tribulações que porventura te apareçam, claramente vencerás. O assunto que nos traz hoje é bem interessante, a violência interior de todos nós. A palavra violência exprime todo pensamento, complementado ou não por palavras e ações, que exteriorize um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. No mundo atual, acompanhamos muitas vezes com
o requinte de detalhes, as notícias e reportagens sobre os atos mais violentos da humanidade. Esse contato diário com os atos extremados do ser humano torna as pessoas mais insensíveis, levando-as a desconsiderar suas pequenas atitudes de violência, esquecendo de colocá-las no rol daquelas que devem sofrer o esforço de transformação no trabalho constante do autoaprimoramento. A propensão à violência é característica dos espíritos vinculados ao planeta Terra, variando quanto à intensidade e aos estímulos necessários para desencadear a ação violenta. Daí o ensinamento: não julgueis, induzindo-nos pelo raciocínio a buscarmos maior prudência ao julgar o próximo, porque não sabemos se guardamos em nosso íntimo o mesmo grau de violência que condenamos de repente, até por falta de oportunidade. Segundo o Espírito de Verdade, que está na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, o maior obstáculo ao progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Ambos caracterizam o sentimento ainda muito imperfeito que, aliado à ignorância das leis naturais e seus mecanismos de atuação, originam ações contrárias a essas mesmas leis, constituindo a violência. Essa ignorância, no entanto, não nos exime de culpa e responsabilidade pelos nossos atos, uma vez que a lei de Deus está escrita na consciência de cada um, permitindo ao homem discernir sobre o bem e o mal. Devemos combater a nossa violência interior em todas as suas formas e intensidades, porque com ela e através da lei de sintonia contribuímos para a sua manutenção entre nós. Muitas vezes achamos que não fazemos mal a ninguém, pelo menos diretamente, apesar de fazermos mal a nós mesmos diariamente, agredindo nosso corpo com fumo, bebidas, remédios, alimentos inadequados ou às vezes exagerados, drogas, agredindo nosso campo emocional e psíquico com impaciência, irritação e pensamentos infelizes. E quem de nós não faz isso? Parece lógico supor que os pequenos atos de violência sejam mais fáceis de eliminar, mas o conjunto desses atos podem favorecer perigosamente o aumento gradativo da tendência de agir com violência. Então, é necessário priorizar a eliminação das pequenas atitudes inconvenientes, bem como evitar que elas se transformem em hábitos, o que dificultaria a sua constatação e eliminação daquele que é o seu portador. O conhecimento espírita oferece diversas medidas preventivas imprescindíveis para evitar que o sofrimento surja
em consequência da lei de ação e reação. Alguns exemplos: fixar objetivos de aperfeiçoamento moral, conhecer melhor a si mesmo, enriquecer dia a dia o seu conhecimento espiritual, estimular continuamente o bem interior, trabalhar pelo seu autoaprimoramento, fazer o bem, evitar o mal e oração. Estando a evolução do homem subordinada ao relacionamento com outros seres, pode-se concluir que os atos de violência surgem do conflito entre pessoas. O remédio auxiliar para prevenir conflitos maiores é a busca da compreensão, procurando sentir o que sentiria se estivesse na situação e circunstâncias experimentadas por outra pessoa. Este exercício proporciona ótimos resultados, mas ele requer muita boa vontade para desempenhar o papel de advogado de defesa. A consciência das dificuldades do processo de melhoria interior não deve ser a causa de desânimo, e sim de desafio a ser vencido. É preciso entender, aceitar, enfrentar situações difíceis, utilizando o conhecimento para reavaliar os resultados. A prática dessa conduta leva a um estágio mais adiantado, em que a exata consciência de estar procedendo mal surge no meio da aflição ou da ação, possibilitando algum reparo antes da sua finalização. Existe a influência das ondas de pensamentos com as quais nós sintonizamos, segundo o princípio que o semelhante atrai o semelhante, fortalecendo os pensamentos e sentimentos próprios da faixa vibratória em que nos situamos. O Espiritismo oferece os meios para a aceleração do sistema natural de evolução, exigindo, porém, vontade firme, melhora contínua do conhecimento e prática incessante do bem. Ao absorver e procurar adotar o conhecimento espírita, o homem acerta as bases racionais do seu intelecto, facilitando o trabalho de transformação dos seus impulsos emotivos inferiores. O exame de consciência periódico é um instrumento muito útil, não só de identificação dos erros cometidos, mas também como registro dos acertos e sucessos obtidos, visando alimentar a motivação necessária para a continuidade da tarefa de melhoria interior. Tudo isso o homem pode fazer com o governo consciente de sua vida. Nada melhor do que poder conduzir com segurança a própria trajetória rumo à realização plena.
É hora de agradecer a oportunidade e trabalhar pela própria felicidade. Todos nós sonhamos viver num mundo pacificado, onde não haja lugar para a violência de qualquer forma. Almejamos uma sociedade de concórdia e fraternidade, na qual todos se entendam e todas as nossas carências materiais e morais sejam superadas. Sonhamos, enfim, nós que conhecemos um pouco, pelo menos, o Evangelho de Jesus, com o reino prometido por Ele, um mundo regenerado. Mas esta, por enquanto, não é a nossa realidade. Vivemos tempos conturbados e difíceis em que ainda convivemos com o ódio, com a violência, a discórdia, a doença, o medo, a pobreza, a sede de poder e etc. Apesar de nossos imensos avanços científicos, essas são quase as mesmas dificuldades que possuímos há mais de 2 milênios, quando o Mestre Jesus aqui esteve para nos indicar o melhor caminho para a nossa libertação. Muitos se propuseram a trilhar esse caminho e conseguiram. São eles os sinalizadores vivos do Evangelho, a quem nós devemos os relativos avanços morais que alcançamos. Então fazemos uma pergunta. E nós, o que temos feito para contribuir para a efetização desse nosso ideal de paz e concórdia? Porque é bem mais fácil nós culparmos as outras pessoas, a sociedade, o governo, por todos os momentos de intranquilidade por que passamos. Esquecemos que tudo isso são reflexos, consequências de nós mesmos, de nossos atos, palavras e posturas. Estamos interagindo constantemente uns com os outros. E todos os nossos atos têm influência maior ou menor naqueles que nos cercam. O mundo de paz que tanto queremos começa em nós mesmos, no modo em que vivemos com a nossa família, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, enfim, com todos aqueles que trilham o nosso caminho. Se nós nos esforçarmos para colocar um pouco de fraternidade, de compreensão, educação e amor, principalmente, nas nossas realizações, nós estaremos contribuindo efetivamente para a implantação do reino que Jesus nos prometeu. Nos miremos nele como sendo a nossa bússola, o nosso norte, nosso exemplo, para conseguirmos a vitória sobre nós mesmos, sobre as tendências do homem velho. Ele confia em nós, sabe que temos potencial para isso. Então, eu convido a todos, meus irmãos,
para que façamos essa reflexão desse assunto de hoje, essa violência interior de todos nós, para procurarmos nos pacificar, para nos ajudarmos mutuamente, como verdadeiros irmãos que somos, para agradecer aquilo que já temos, para olhar aqueles que não têm quase nada, para nós estar sempre olhando para Deus, para Jesus, com o nosso pensamento, dizendo obrigado, meu Deus, pela vida, obrigado por tudo que me deu. Eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho um lar. Obrigado, meu Deus, por tudo. E parar um pouco de reclamar. Teremos a certeza que assim viveremos melhor. Então, mais uma vez, eu convido a todos para fazer essa reflexão. Como de costume, é um momento que a gente procura convidar Jesus, através da sua equipe de trabalhadores do bem, para essas irradiações, para irradiar exatamente bons fluidos, eflúvios benditos, para todos aqueles que nos escutam nesse momento, que precisam, que estão necessitados, por todos os nossos irmãos da terra, porque, de alguma forma, todos somos necessitados de amparo, de esclarecimento, de luz e de paz. Vamos lembrar nesse momento daqueles que se encontram num leito de dor, de aflições, com provações difíceis nos lares, nos hospitais, nas UTIs, aos nossos velhinhos nos asilos, nos lares, aos órfãozinhos, a todos os deprimidos, a todas as vítimas da Covid, aos familiares que perderam seus entes queridos. Enfim, Pai, ampara a toda esta humanidade sofrida. Fluidifica também a nossa água e todos aqueles que com a fé colocaram o seu copo, o seu jarro de água nesse momento, que ela se transforme num medicamento que vai potencializar energias para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. Antes de nós encerrarmos, vamos ler mais uma mensagenzinha curtinha do livro Sementes de Felicidade, de Lourival Lopes. Viva dentro da realidade. A paixão é uma nuvem passageira, carregada de emotividade. Cega você. A ilusão parece ser uma coisa, mas é outra. Leva você à decepção e à dor. Evite-as, não se deixe arrastar. Em todo o empreendimento, caminhe com os pés na certeza e na retidão. Aprenda a separar o equilíbrio da paixão e a verdade da ilusão. Saber encontrar o verdadeiro e a real prova que você está maduro para viver. Nós vamos chegando então ao final da nossa reunião, mas não podemos deixar de agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos deu, que pudemos estar aqui para levar um pouquinho da nossa conversa, para que todos possam tirar um pouco para as suas vidas. Todos nós estamos incluídos também, porque precisamos muito de aprendizado e de mudança interior. Por isso te agradecemos, Pai, por permitir estarmos aqui.
Como agradecemos imensamente ao amigo maior, nosso irmão e mestre Jesus, o amparo de sempre, tudo que nos tem dado. Temos recebido tanto, Senhor, sem nada merecer. Por isso, te agradecemos. Agradecemos aos benfeitores espirituais, que também são trabalhadores incansáveis. Que Jesus os recompense. Que possamos ter uma semana abençoada por Deus, de muita luz, de muita paz, de discernimento e de busca incessante no bem, no amor e na caridade. Agradecemos ao nosso amigo Antônio Carlos e a todos que tiveram a paciência de estar nos ouvindo até este momento. Que Jesus os abençoe e nos abençoe a todos nós. Até a próxima oportunidade.